achará o seu valor, excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs. Graças ao Senhor, mais um dia de provérbios, mais um dia de programa Mães Amorosas. Iniciando com provérbios, palavra de sabedoria, provérbio maravilhoso para a gente refletir, com o texto da autoria do irmão Pedro Dong, livro Dias Mais Sábios. Fala assim: não calunies o servo diante do seu senhor, para que aquele te não amaldiçoe e fiques culpado. Provérbios 30:10. O título: cada um prestará contas ao seu Senhor. Pensamos diferentemente uns dos outros em muitas coisas, porém isso não nos dá direito de criticá-los. Principalmente em nossa família da fé, não devemos julgar-nos uns aos outros, pois todos temos um só Senhor. Na dieta alimentar, cada um tem uma opinião. Não devemos impor a nossa opinião sobre os outros. Um faz diferença entre dia e noite, outro julga iguais todos os dias. Tudo o que cada um faz para o seu Senhor. Devemos aprender a não julgar aquele quem o Senhor morreu e ressuscitou. Devemos aprender a não julgar aquele para quem o Senhor morreu e ressuscitou. Verdade. Romanos 14, do 1 ao 12. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Nesse aspecto, cada um deve cuidar de si, pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo e cada um dará contas de si mesmo a Deus. O Senhor dará crescimento espiritual a cada um em seu devido tempo. Antes de apontarmos para os irmãos, olhemos para nós mesmos a fim de percebermos em que precisamos de amadurecimento. Isso nos ensina a não julgarmos os que são diferentes de nós. Assim haverá harmonia na convivência entre os membros do corpo de Cristo. Amém? Não julgueis para não ser julgados. Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Lene Dias. Levantar antes de qualquer outra coisa. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmã Vera. Bom dia, queridas ouvintes. Graças a Deus. Hoje eu vou ler aqui o Alimento Diário com vocês, nosso devocional da editora Árvore da Vida, autor Pedro Dong. O livro é Reconectados a Cristo. E hoje, quinta-feira, vamos ler com oração. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Está em Apocalipse, capítulo 12, versículos 1 e 2. O título de hoje, quinta-feira, é Libertos da Natureza Pecaminosa. Ao longo da semana, vimos que após a queda de Adão e Eva, toda a humanidade foi contaminada pela natureza pecaminosa. Desde então, o pecado vive em nosso velho homem e nos escraviza, de forma que, mesmo que preferíssemos fazer o bem, não conseguiríamos.
Quando Cristo morreu na cruz, foi crucificado juntamente com ele o velho homem que era escravo do pecado. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Romanos, capítulo 6, versículos 4 a 6. Aleluia! Já não somos escravos do pecado. O veneno da serpente não tem efeito sobre nós. No entanto, isso só é verdade se andarmos no Espírito. A morte de Cristo não só pôs fim a nosso velho homem, onde está a natureza pecaminosa, mas também lidou com os pecados que cometemos esporadicamente. Uma coisa é o pecado, a natureza pecaminosa. Outra são os pecados, os atos pecaminosos que praticamos. Cristo resolveu tudo na cruz. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Portanto, se pecamos, não precisamos andar cabisbaixos, pois há uma solução para nosso problema. Cristo morreu por nossos pecados. Quantas coisas fez o descendente da mulher por nós para nos tirar de uma situação desesperançosa. Cristo morreu por nossos pecados, crucificando com ele nosso velho homem para conduzir-nos a Deus. 1 Pedro 3,18. Por isso, Paulo afirma em Colossenses: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2, 12 ao 15. Se Eva pudesse ler esses versículos, muito se alegraria. Esse é o cumprimento da promessa de que seu descendente triunfaria sobre a serpente. O evangelho que lhe foi pregado se cumpriu na cruz. Aleluia! O capítulo 12 de Apocalipse relata a continuação da batalha iniciada no capítulo 3 de Gênesis. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Apocalipse 12, 1 e 2. Essa mulher tipifica o povo de Deus que está em guerra. Do outro lado da batalha, havia um dragão que esperava devorar o filho da mulher assim que nascesse. A batalha iniciada em Gênesis é a luta de reinos que se estende ao longo de toda a história. Satanás quer dominar a terra, corrompendo-se e usurpando-a para si, enquanto Deus, por meio do descendente da mulher, traz salvação a seu povo.
Louvado seja o Senhor, temos a vitória pelo sangue do Cordeiro. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse 12:11. O filho varão é o fator decisivo nessa luta e trará vitória para Cristo. Deus nos está preparando para compor o filho varão desde os pré-adolescentes, adolescentes, jovens e até os irmãos adultos maduros. Nesses dias, o Senhor tem convocado os jovens na faixa etária de 30 a 49 anos, que chamamos de valentes de Davi. E consideramos uma faixa etária de difícil engajamento. Nessa idade, há uma grande luta por sua atenção e energia. De forma geral, esses jovens estão envolvidos em muitas responsabilidades no âmbito familiar e profissional. É necessário cuidar da família, dedicar-se ao trabalho. Então, eles despendem todo o seu esforço visando obter sucesso na vida secular. Muito embora os jovens nessa faixa etária estejam absorvidos pelas próprias ocupações, chegou a hora de se alistarem na luta pelo reino de Deus. Desde o ano de 2020, o Senhor tem convocado os adolescentes como suas tropas. Em seguida, engajou os jovens mais novos como capitães. Posteriormente, confiou os mais velhos a responsabilidade de intendentes. Chegou a vez dos jovens que estão entre 30 e 49 anos, os valentes de Davi. Ninguém pode ficar de fora desta luta. O chamamento é para todos que estão recebendo esta palavra maravilhosa no viver da igreja. A esses o Senhor abrirá portas para servir-lhe. Se lhe parece impossível servir neste momento, ore ao Senhor. Tu sabes que não tenho tempo, mas eu tenho um coração disposto a te servir, e sei que o Senhor me libertará para isso. Ame a palavra, acompanhe de perto o falar do Senhor, e a verdade o libertará. Assim todos serão engajados e fiéis na responsabilidade que o Senhor lhes incumbiu. O filho varão nascerá e será vencedor. O dragão não conseguirá devorá-lo. Assim que nascer, Deus o tomará para si. Amém? Irmãs, anote abaixo conforme o que você recebeu na leitura de hoje. Você pode ter luz na palavra, uma direção, uma demonstração. A minha luz na palavra, minha direção é o seguinte: o chamamento é para todos que estão recebendo esta palavra maravilhosa no viver da igreja. Amém? Tenham um bom dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo e até amanhã, se Deus quiser. Atendo ao chamado do Senhor, lutando pelo reino. Vamos fazer a imersão na quinta-feira? Atendo ao chamado do Senhor, lutando pelo reino. Atendo ao chamado do Senhor, lutando pelo reino. Atendo ao chamado do Senhor, lutando pelo reino. Atendo o chamado do Senhor. Atendo o chamado do Senhor. Lutando pelo reino. Lutando pelo reino. Lutando pelo reino. Lutando pelo reino. Então invoca, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus.
Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs. Bom dia, companheiras de todas as manhãs. Nós estamos cumprindo nosso voto de leitura bíblica, graças a Deus, né? Estamos aqui, mulheres virtuosas, né? Fizemos um voto e foi com muita luta, né, gente? A gente acha que é fácil, né? Tenta ler a Bíblia para você ver quantas coisas acontecem para você desistir. Muitas. São muitas lutas, né? Mas nós estamos aqui um pouco atrasada com a nossa leitura. Hoje eu já cheguei em casa, né? Já fomos para o casamento, já da nossa querida prima. E agora estamos em casa. Agora sim, eu vou colocar em dia a leitura, certo? Todas as manhãs nós estamos aqui lutando pelo reino, né? Para trazer o Senhor de volta. Nós precisamos estar cheios do Espírito, não é verdade? O Senhor conta com as virgens prudentes, né? É assim que o Senhor vai nos achar, como servas fiéis, né? Servas prudentes, servindo no seu tempo, né? Hoje nós vamos começar um livro de Abacuque. Vamos orar para que o Senhor abra o nosso coração e os nossos olhos, né? Senhor Jesus, muito obrigada por nós estarmos aqui nessa manhã. Nós estamos remindo o nosso tempo, comprando de volta o tempo perdido, só o Senhor para nos dar essa nova oportunidade de resgatar todo o tempo que nós perdemos em vão. Muito obrigada, Senhor. Hoje nós podemos desfrutar de Abacuque, a esperança para a árvore cortada. Ó, Senhor Jesus, o Senhor sempre tem uma palavra de esperança para o seu povo. Muito obrigada por esse livro, que o Senhor possa abri-lo para nós, que ele possa entrar no nosso coração, fazer morada aqui dentro de nós. A palavra entra dentro de nós e faz morada no nosso coração. Amém? Nós pedimos ao Senhor sua presença nessa leitura de hoje. Amém? Então, vamos falar um pouquinho sobre Abacuque. Quem é ele? Ele é o autor do livro. A data deste livro é 607 a.C., embora nada se saiba sobre o próprio profeta, cujo nome significa abraçador. Olha só, Abacuque significa abraçador, talvez expressando seu amor por Deus, né? Sabemos algo sobre a época em que profetizou. Seu ministério ocorreu pouco antes da primeira invasão de Judá por Nabucodonosor. Olha só. No ano 606 a 605 a.C., quando Daniel e outros foram levados para a Babilônia, certo? Então, nós já vimos quem que profetizou nessa época, Ezequiel também, né? Ezequiel. Era a sua comissão, era anunciar a intenção divina de punir Judá com a vindoura deportação para a Babilônia. Então, vários profetas avisaram, né, que isso iria acontecer. O rei de Judá da época era Jeoaquim. É descrito pelo profeta Jeremias com as seguintes palavras: os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância e para derramar sangue inocente e para levar a efeito a violência e extorsão. Referência para você, profeta Jeremias, capítulo 22, 17, você pode conferir com Abacuque 1, 2, Abacuque 1, versículos 2 a 4, 2 Reis 23, 34, até o capítulo 24, versículo 5. Essa foi nossa breve apresentação aqui do profeta Abacuque, o abraçador. Olha que legal saber que o seu significado do seu nome é abraçador. Então, vamos ao nosso livro de hoje, Abacuque, capítulo 1, versículo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. A queixa de Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás. Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade?
Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. A resposta de Deus, versículo 5. Olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais velozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Estão determinados a seguir em frente, reúnem os cativos como se ajunta a areia. Zombam dos reis. Os príncipes são motivos de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando a terra, as conquistam. Então, passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes, cujo Deus é a própria força. Abacuque se queixa de novo. Versículo 12. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão, porque então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles. Porque trata as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe. O inimigo pesca todos com anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então, ele se alegra e fica contente. Por isso, ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Capítulo 2, versículo 1. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Uau! Que maravilhoso saber que o Senhor vai responder. Ele sabia que o Senhor iria respondê-lo, né? Por isso, irmãs, orem, derramem seu coração para Deus, porque Ele ouve você, certo? Vamos às nossas notas. Eu estou usando hoje a Bíblia anotada, tá bom? No versículo 1, nós vemos sentença, né? Sentença revelada. Então, o que isso significa? Anuncia um acontecimento trágico ou desastroso. Nós vemos no versículo 3, contendas e litígio, conflitos entre os próprios judeus, não causados por inimigos, mas sim por eles mesmos. Observe-se a extrema sensibilidade do profeta ao pecado
No versículo 3, ele diz: por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Várias perguntas, né? Abacuque, eu me identifico muito com Abacuque, que eu sou muito de fazer perguntas. Ele tem várias perguntas aqui. Então ele pergunta assim: por que me fazes ver a iniquidade? Ele está vendo o pecado do povo dele mesmo. Não é do inimigo, é do povo. Ele é sensível ao pecado, ele é sensível, ele vê, seus olhos veem o que é pecaminoso. Né? No versículo 4, fala-se da lei que se afrouxa, ela fica paralisada, não tem lei. E quem é esse inimigo que vai lutar contra Israel? É Nabucodonosor, né? Como nós vimos. Quem são os caldeus? São os babilônicos, né? É o Império Babilônico, Nabucodonosor, né? Então, no número 7 do capítulo 1 diz: os babilônios tinham as suas próprias leis. Eles não respeitavam leis de outras nações. E eles viriam a Israel como lobos ao anoitecer. Isso significa que eles estão famintos, por não terem achado coisa alguma para comer durante o dia. Então, eles vão vir como esses lobos famintos, para devorar mesmo Israel. No versículo 10, fala que eles estão amontoando a terra. O que isso significa? É uma referência à prática comum de construir pequenos morros para cercar uma cidade ou escalar as suas muralhas. Então, eles vêm amontoando terra, né? Amontoando terra nas muralhas para poder subir e entrar na cidade. 14 a 17, o Senhor disse que os hebreus iriam ser pescados. Né? Os caldeus tratariam os hebreus como se fossem peixes, usando de todos os meios para capturá-los. Os caldeus adorariam suas armas de guerra e conquista, esvaziando a sua rede, né? Consumindo sua presa e continuamente tomando novos cativos. Então, nesta divisão, Abacuque fez 3 perguntas aqui. Primeiro, a tolerância. O Senhor vai tolerar o pecado de Babilônia? Permitirás que Judá seja capturado como um peixe? O Senhor vai se calar para sempre? Quando você faz perguntas, você quer respostas, né? Mas a resposta não vem imediatamente. Então, o que Abacuque fez? Eu vou orar. Eu vou vigiar e aguardar, porque certamente ele vai responder as minhas perguntas. Vamos agora ao capítulo 2. Nova resposta de Deus. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão. Torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida, até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. 5 ais sobre os caldeus, versículo 6. Não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Eles dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas.
Será que não se levantarão de repente contra você os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhe servirá de despojo, visto que você despojou muitas nações. Todos os povos que restaram virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho num lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida, porque as pedras das paredes clamarão contra você, e as vigas do madeiramento farão eco. Versículo 12. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é a vontade do Senhor dos Exércitos? E os povos trabalhem para o fogo, e que as nações se fatiguem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também, e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor, e a sua glória se transformará em vergonha, porque a violência contra o Líbano cairá sobre você, e você ficará apavorado, por ter destruído os animais. Porque você derramou muito sangue, cometeu violência contra a terra, contra as cidades, contra todos os seus moradores. Para que serve o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E de que serve a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz a madeira, acorde! E a pedra muda, levante-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Notas do capítulo 2, Bíblia anotada. Nós já começamos a ver a resposta do Senhor no versículo 2, né? Então, Abacuque esperava esse diálogo com ele, né? Abacuque foi instruído a escrever a resposta divina em tábuas ou placas, né? Para que todos pudessem ler, até mesmo quem passasse correndo. Então, em letras grandes, né? Para todo mundo poder enxergar. Então, o sentido desta última frase poderia ser, porém, escreve-a claramente, para que qualquer pessoa que corra os olhos, né, pela placa, possa lê-la facilmente. Então, essa foi a incumbência que ele passou para ele. Eu vou te dar a resposta, mas a resposta também é para todos, né? Eis que a sua alma está orgulhosa. Isso se refere à alma dos babilônicos, né? Eles são acusados de ser arrogantes. E acrescenta que eles se embebedam, né, com vinho e são insaciáveis. Os 5 ais são dirigidos a 5 classes diferentes de pessoas perversas. Agiotas gananciosos, do versículo 6 ao 8. Extorsionistas que pensam estar seguros, nos versículos 9 a 11. Governantes que edificam cidades com o suor, o sangue dos menos afortunados, nos versículos 12 a 14. Joaquim malbaratar os recursos da nação e usar o trabalho escravo para construir um novo palácio para si. Pessoas lascivas que usavam o álcool como um prelúdio para a perversão, né, nos versículos 15 a 17. E, por último, idólatras que adoravam objetos inanimados. Então, estes ais não são pronunciados apenas contra os babilônios, mas também contra os israelitas, que praticavam os mesmos males, né? No versículo 13, nós vemos Deus
fazer as pessoas fracassarem com os seus planos que se opõem a ele. E no versículo 14, esse versículo muito interessante, diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, esta grandiosa profecia vai se cumprir no reino milenar. E aparece 5 vezes no Antigo Testamento, em Números, capítulo 14, 21, em Salmos, capítulo 72, 19, em Isaías 6, versículo 3, também no capítulo 11, versículo 9, e aqui no capítulo 2, versículo 14. No versículo 17, nós vemos a violência feita contra o Líbano, né? Por vários reis, cortando as suas grandes florestas, matando o seu gado, cairia sobre Judá. Então, nem o gado seria poupado. Nos versículos 18 a 19, o Senhor fala sobre, o Senhor condena a idolatria, né? Vimos que o Senhor está no seu santo templo, que é o céu, né? Em Salmo 11, versículo 4, há uma profissão enfática, cale-se, né? Contra a rebeldia contra Deus. Todos os rebeldes contra Deus serão punidos, e é o que vai acontecer com Judá, né? E posteriormente com Babilônia também. Capítulo 3, versículo 1, este é o último capítulo do livro, a oração de Abacuque. A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. As colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos seus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco. A tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Torrentes de águas passam. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz. E levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das suas flechas sibilantes. Ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação, marchas pela terra. Na tua ira pisas as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi isso, e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir sua voz. A podridão entrou nos meus ossos, e os meus joelhos vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira. Ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco,
e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Termina aqui o livro de Abacuque com este hino, né, muito conhecido, a esperança. Temos ainda algumas notas do capítulo 3. No versículo 2, Abacuque fala para o Senhor: aviva a tua obra, ó Senhor. O que ele quer dizer com isso? Preserva, né? Vivifica a tua obra, se referindo aos homens, né? Ao ser humano, ao seu povo. Proclama o juízo, o programa de juízo contra Judá e Babilônia declarado por Deus. Abacuque se satisfaz em saber que os caminhos de Deus não são totalmente compreensíveis, mas ele sabe que são os melhores. Né? Então, sem a disciplina do povo, não teria esperança para eles. Né? Então, o Senhor não poderia se calar diante da situação do seu povo, da condição pecaminosa do seu povo, mas o objetivo dessa advertência, dessa disciplina, era trazê-los ao arrependimento para que o Senhor pudesse abençoá-los. Né? Então, o profeta ora pelo seu povo. Então, Abacuque fica atônito com esta visão de Deus, né? E a última parte do versículo 16 poderia ser traduzida assim: que eu possa estar descansando em paz no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos invadirá. O Abacuque não desejava ver, né, o acontecido, mas que ele possa estar dormindo, né, ter morrido já. Né? E nos versículos 17 a 19... ainda que a invasão dos caldeus viesse a devastar a terra, Abacuque se regozijaria no Senhor. Então, no versículo 18, ele fala que os seus pés são como os da corça. Dava ao seu andar, ou seja, trazia vida ao seu andar, absoluta segurança e firmeza. Então, esta oração devia ser cantada, né? Como hoje nós temos o hino, né, de Abacuque. Naquela época também era para se cantar com instrumentos de corda esse hino de esperança para o povo, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira minta, né, ou decepcione, os campos não produzem mais mantimento, ainda que não tem mais gado, ainda que desapareçam as ovelhas do aprisco, mesmo assim eu me alegro no Senhor e no Deus da minha salvação. Vamos convir esse hino, né? Era para ser cantado com instrumentos de cordas. Senhor Jesus. Então, a música aí traria essa última frase essas últimas frases da sua oração, se tornaram, então, uma canção cheia de esperança para o povo de Israel. Então, terminamos assim a leitura de Abacuque. Fique agora com a irmã Lene, que traz com Salmos, Provérbios e o livro de Apocalipse.
Vamos meditar nessas palavras de Abacuque e aguardar amanhã o nosso novo profeta, Sofonias. Até lá, se Deus quiser. Bom dia, irmã Vera, bom dia, irmãs. Graças ao Senhor, mais um dia de leitura bíblica. Hoje, 18 de dezembro, né? A irmã Vera já leu, já compartilhou o livro de Abacuque, um livro maravilhoso. Abacuque foi um profeta, como ela já falou, né? Profeta cheio de fé, cheio de firmeza no Senhor, né? Que no tempo dele, muita adversidade, muitos problemas, mas ele ainda fez uma oração. A irmã Vera já leu, que fala assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira. E muitas outras coisas ele escreveu nessa oração aqui. Mas mesmo assim, eu me alegro no Senhor. Então, irmãs, livro maravilhoso esse livro de Abacuque. Então vamos para a segunda parte da leitura, que é o Salmo 137, Provérbios 30, 10 e Apocalipse 9. O Salmo 137 fala assim: saudades de Sião. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Ó Senhor Jesus, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Aqui a gente vê que o povo de Deus, eles estavam exilados, né, na Babilônia. Estavam às margens de um rio, chorando com saudade da sua terra natal. Mas os opressores, aquelas pessoas que mantinham eles presos, queriam que eles cantassem um hino, um cântico de Sião. Aí eles pensavam assim: como poderíamos cantar um hino um hino do Senhor em terra estranha? Eles estavam chorando com saudade de Sião. Amém. Então, vamos para Provérbios 30, 10, que fala assim: não calunie o servo diante do seu senhor, para que você não seja amaldiçoado por aquele servo e seja visto como culpado. Amém? Agora Apocalipse 9, fala assim: a quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e lhes foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha.
Na cabeça deles havia como coroas parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças como couraça de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos, quando correm para a batalha. Tinham ainda cauda como escorpiões e um ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro já ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais, a 6ª trombeta. O 6º anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora do dia, o mês e o anjo para que matassem a 3ª parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da boca dos cavalos, foi morta a 3ª parte da humanidade, pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes, com cabeças, e com elas causavam dano. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem falar e nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus frutos. Amém? Aqui termina a leitura de hoje. Até amanhã, se Deus quiser. Senhor, te invocar, de ti faz ganhar vida e sã natureza. Seguir após ti, meu eu repelir para a vida da igreja. Que revelação, a igreja é ação, santo viver dos chamados, e há de levar com Cristo a reinar, quem for aperfeiçoado. Quem ama o Senhor, guarda a sua palavra e diz-lhe com amor, ela não é pesada, jamais a mim por te amar terei. Uma nova atitude me derramarei para em plenitude te servir. Quem ama o Senhor, se guarda sua palavra pra ti.
demonstra que amar é pastorear e apacentar o seu povo. Aprendo que amar não é só falar, mas é de fato e verdade. Vou me arrepender e ter um viver de sempre andar na verdade. Ama o Senhor, não faça de boca, mas cheio de amor, quer fazer sua obra, pois a servir. Sim, ama o Senhor, quem seu nome invoca, e cheio de amor, os conservos consola.